Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6. Os versículos anteriores, eu gostaria de ler apenas o versículo 1 e 2, para que você entenda o contexto do versículo 6. Isaías capítulo 9, versículos 1 e 2 e o versículo 6. A palavra de Deus nos diz, Isaías 9, 1, 2 e o versículo 6: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O versículo 6 nos diz: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos orar a Deus, vamos curvar a nossa fronte. Pai, nós te agradecemos por esta noite, nós te adoramos por tudo que ouvimos. Nós te bendizemos por tua palavra, que deve ser cantada e guardada nos nossos corações. Nós te adoramos por cada parte desta cantada e clamamos que a tua palavra, cantada e pregada, possa ser guardada nos nossos corações e possa produzir o fruto que tu queres. Dá que os nossos olhos se abram e o nosso coração se abra para o Príncipe da Paz. Nós te oramos assim no nome dele, do Senhor Jesus Cristo, o Príncipe da Paz, e para a glória dele, hoje e sempre. Amém. Esse texto de Isaías é um texto preciosíssimo. Eu gostaria de, em alguns poucos minutos, deixar uma palavra para o seu coração diante de tudo que foi cantado. Você poderia olhar para essa cantata e vê-la como mais uma cantata no meio de tantas outras na cidade, de tantas outras apresentações. Eu sei, conhecendo um pouquinho do coração de todos aqueles que trabalharam, não é esse o desejo deles, mas que você olhe para tudo que você ouviu, você possa olhar para Jesus como o Príncipe da Paz. Isaías profetizou mais ou menos, um pouco mais do que 7 séculos antes de Cristo. A sua palavra, então, estaria há quase 3 milênios atrás, antes de Jesus nascer, mais ou menos 740 anos antes de Cristo. Isaías era de uma família muito rica, da nobreza de Jerusalém. Esse homem de Deus, muito sério, chamado para ser profeta, para trazer a palavra de Deus, esse homem era casado. Pelo menos 2 dos seus filhos são mencionados nos seus livros, no seu livro, no livro do profeta Isaías. Ele pregou ao povo de Israel, ao povo que, vivendo em pecado, foi exilado na Babilônia pelo Império Assírio. O povo de Israel sofreu tremendamente. Deus permitiu que o exército da Assíria invadisse Israel, arrasasse as cidades, destruísse o templo, fizesse tudo e levasse o povo cativo e escravizado. O povo então sofria, por isso que aqueles 2 primeiros versículos que nós lemos falava dessa obscuridade, do povo que estava debaixo de uma escuridão, e para este povo brilhou a luz. Para as terras de Zebulon e Naftali, que foram as primeiras terras a serem invadidas de todo o território de Israel pelo exército assírio, aquele povo daquela terra ficou então terrivelmente abalado e marcado pelo exército inimigo. Mas agora o profeta então dizia: olha, essa escuridão, ela não vai durar todo o tempo. Deus está dizendo
que ele vai mandar alguém precioso. Um menino nos nasceu, a luz vai brilhar a partir destas terras que experimentaram a escuridão. Serão estas terras que agora vão ver uma luz radiar e tirar toda essa escuridão e trazer então o brilho da luz de Deus. E então Isaías, sem compreender totalmente o que estava falando, mas ele traz a profecia. Ele diz: um menino nos nasceu, um menino nos nasceu. De acordo com a tradição, e fazendo menção ao texto de Hebreus 11:37, quando a Bíblia fala de grandes servos de Deus, a tradição diz que Isaías, ele morreu cerrado ao meio pelo perverso rei Manassés de Israel. Manassés não deu ouvidos à palavra de Deus, muito pelo contrário, porque Isaías profetizava que o povo tinha que voltar o seu coração para Deus, deixar o pecado, buscar a Deus, dobrar os joelhos, orar, louvar, restaurar o primeiro amor ao Senhor Deus. Manassés não aceitou como rei essa palavra, e então diz a história que ele então mandou Isaías, profeta, para ser cerrado ao meio. Mas nós não podemos pensar que para Isaías este foi o fim. Não, ele havia deixado uma profecia que haveria de se cumprir. Pouco mais, repito, de 700 anos antes de Cristo, ele estava dizendo: um menino nos nasceu, a luz vai brilhar. Ele estava dizendo para o povo de Israel: não vai brilhar pelos reis, não vai brilhar pelos políticos, pelos sacerdotes. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E dentre outros títulos, então, a sua profecia fala deste príncipe da paz. É um dos 4 títulos que nós então aqui ouvimos logo na primeira música. A vitória desse príncipe, da paz, estabelece a era de paz. Não sem sacrifício, não, de forma alguma. Isaías não estava dizendo que seria algo fácil. Se você olhar Isaías capítulo 53, os versículos 3, 4, e 5, Isaías fala sobre esse príncipe da paz, usando agora um outro termo. Ele fala deste príncipe da paz como servo sofredor. É pelo sacrifício de si mesmo, dele, do príncipe da paz, que a paz virá. A paz não virá pela força dos homens. A paz não virá pela negociata dos políticos. A paz não virá pelos que se entendem por poderosos e hoje estão no poder e amanhã não. Não, de forma alguma. É só você olhar tudo que a Bíblia fala e o que o próprio Isaías fala lá mesmo no capítulo 6. Mas no capítulo 53, versículos 4 e 5, o profeta Isaías diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele profetiza aqui a respeito de Jesus. E no versículo 5, Isaías diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Era para vir sobre mim e você. Era para que eu e você recebêssemos toda a ira de Deus por causa do nosso pecado, por menor que ele seja, pelo menos aos nossos olhos, mas que fere profundamente a santidade e a pessoa de Deus. Por isso que Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre esse servo sofredor, sobre o príncipe da paz, sobre o Senhor. Se hoje temos paz, é porque ele sofreu o castigo que nos estava reservado. E é desta forma que Isaías então nos lembra que essa paz não foi conquistada de forma barata. Foi na cruz do Calvário que o príncipe da paz entregou a sua própria vida, sem nenhum pecado, sem nenhuma falha, sem ter de que o acusasse.
Os próprios textos falam isso. Os judeus tão estudiosos, eles dizem quantas atrocidades cometeram a Jesus, quantos erros cometeram na sua condenação. Estudiosos judaicos, analisando os textos, os erros que foram cometidos. E quando não mais encontraram nenhuma testemunha, ninguém que conseguisse falar alguma coisa contra Jesus, perguntaram se ele era o Filho de Deus. E então ele afirma que sim, que eles mesmos o disseram. E então entendem que Jesus estava mentindo e blasfemando, se fazendo de Deus. Não, ele não estava se fazendo de Deus. Ele era e é Deus. É a Trindade: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E então o condenaram. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, por suas chagas, pelo seu sacrifício, nós fomos sarados, nós recebemos a paz. Paz tão desejada por tantas pessoas, paz que foi anunciada no nascimento de Jesus, que foi cantada pelos anjos, paz aos homens a quem ele, não é aos homens de bem, não. A Bíblia não fala de homens bons. Todos nós somos pecadores, todos, indistintamente. Paz aos homens a quem ele quer bem, a quem Deus quer estender a sua bondade, a sua benignidade. É este Jesus que é a paz, este Jesus que encarna a paz, ele que é o príncipe da paz. Mas o que Jesus de fato teria a ver tão diretamente com a paz? Se você abrir em Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, o apóstolo Paulo é direto. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, Paulo diz lá, Efésios 2, a partir do versículo 11: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios, ou seja, os pagãos, aqueles que não eram judeus, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, os judeus, na carne, por mãos humanas, naquele tempo, olha como Paulo fala, naquele tempo estáveis sem Cristo. Vocês conheciam tantas divindades, mas vocês não conheciam o Filho de Deus. Estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança. Percebam as palavras que Paulo usa: sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. Paulo, que era judeu, agora convertido a Cristo, é agora ele que diz: estáveis, vocês estavam gentios, vocês que não eram judeus estavam sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. Apesar de tantas divindades, estavam sem Deus no mundo. Mas aí Paulo diz: mas agora, olha bem, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Vocês estavam longe, sem Cristo, sem esperança, sem Deus no mundo. Mas vocês que estavam longe, vocês foram aproximados pelo sangue de Cristo. É a menção da cruz, é a menção do sacrifício que Paulo faz. E aí então no versículo 14, Paulo diz, perceba bem, porque ele, ou seja, Paulo está falando de Jesus, porque ele é a nossa paz. Que palavra preciosa de Paulo. Paulo que perseguiu os cristãos, Paulo que quando caiu do animal, indo para Damasco perseguir a judeus convertidos ao cristianismo, Paulo escuta a voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E a pergunta de Paulo, chamado Saulo ali, era: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Que encontro tremendo, que encontro.
E agora Paulo, perseguidor, se torna o maior pregador de Cristo, a partir da sua própria experiência. E é Paulo agora quem vai dizer, porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, ou seja, de judeus e não judeus, dos gentios, desses dois grupos, Jesus fez um, através da cruz da igreja, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, diz Paulo, aboliu Jesus na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, a igreja, por intermédio da cruz, por intermédio do corpo de Cristo, de Jesus, entregando-se na cruz, agora na igreja, judeus e não judeus, judeus e gentios, adorando a um único Senhor, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade desses dois grupos. Versículo 17, Paulo diz, e vindo evangelizou, proclamou a boa notícia, que é o evangelho, proclamou paz, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. A judeus e gentios, judeus e não judeus, o evangelho traz a paz. Jesus traz a paz, porque por ele, diz Paulo, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Jesus vai dizer, não vai ser pelas ordenanças, não vai ser pelos rituais nem judaicos, nem pelos rituais pagãos, vai ser pela cruz, vai ser pelo sacrifício de Jesus. Talvez hoje você está aqui atrás de paz, e vão dar a você 1001 receitas. Nós, como igreja cristã, nós só temos uma receita que a Bíblia diz, é a cruz. É a cruz. Não há paz fora do sacrifício de Jesus. Ele, diz Paulo, ele, Jesus, é a nossa paz. Guarde isso. Jesus não está oferecendo uma paz que ele encontrou por aí. Jesus não está oferecendo um discurso de paz. Não. Diz a Bíblia, como vocês cantaram, e como a Bíblia afirma, ele é o príncipe da paz. Paulo diz, ele é a nossa paz. Ele não é um discurso de paz. Ele não é uma ideia de filósofos e grandes pensadores sobre a paz. Ele é a paz. É ele quem faz a paz entre eu e você e Deus, porque ele veio para morrer na cruz, pagar pelos nossos pecados, pagar o preço, assumir o castigo e a ira de Deus, por causa da justiça de Deus que precisava ser satisfeita. Deus é amor, sim, mas a sociedade tem esquecido que Deus é justiça. Ele é amor e ele é justiça, a Bíblia fala. E alguém teria que pagar. Ou eu e você receberíamos a ira de Deus por causa dos nossos pecados, estaremos para sempre afastados dele. Ou alguém pagaria. E quem pagou foi Jesus, santo, puro, perfeito, para formar uma comunidade de adoradores imperfeitos, como eu e você, mas adoradores que estão comprometidos com ele, que o amam, que querem adorá-lo, que querem, como temos cantado, como temos ensinado, aprendendo da palavra, que querem ser discípulos, seguidores de Jesus. E Senhor, eu quero comprometer o meu coração contigo. A frase de um dos nossos novos membros do Denis, como eu disse hoje pela manhã, na confraternização do grupinho, para mim ela se tornará inesquecível. Pastor, esse é um caminho sem volta, não foi isso? Sem volta. Louvado seja o Senhor por isso. Feliz de cada coração que olha para a cruz de Jesus e diz, Senhor, é sem volta, Senhor. É quando a gente canta aquele louvor e diz, dessa estrada eu não me desvio jamais. É sem volta, é o príncipe da paz reinando no meu coração. Senhor, eu sou imperfeito, vou estar no meio de pessoas imperfeitas, mas Tu és perfeito.
O Senhor pode nos dar paz para caminharmos e ajudarmos uns aos outros. Paz que Ele mesmo viveu. Ele mesmo que olhou para os 70, quando Ele os mandou para pregarem o Evangelho, para prepararem o caminho. Ele disse: olha, vocês entrem nas casas. Vocês saúdem as pessoas com a paz. Se ali tiver um filho da paz, ele vai receber a paz. Mas se ninguém não tiver nenhum filho da paz, a paz voltará para vocês. Não economizem, não. Entrou na casa, paz seja convosco. Deus abençoe vocês. Paz. Se tiver filho da paz, recebe. Se não tiver, volta. Eu lembro do pastor Jeremias, que uma vez ele falou com o irmão estava irado. O irmão estava irado. E o pastor, quando não sabia disso, aí falou e disse: Pai do Senhor, irmão. E aí ele disse que o irmão olhou para ele e disse: a paz, pastor. Mas disse com raiva. E o pastor olhou para ele e disse: olha, essa paz fica para você. Essa aí eu não quero, não. Fique para você, volte. Fique para você essa paz. Essa eu não quero, não. Uma paz irada, com raiva. Não, fique para você. Não. Jesus disse: entre na casa, saúde com a paz. Se tiver um filho da paz, essa paz vai reinar ali na casa. Senão, ela volta para vocês. Os discípulos estavam amedrontados depois da morte e ressurreição de Jesus. Já parou para pensar? Você dentro de uma casa, trancado, todo mundo com medo. Com medo. Porque o mestre tinha sido crucificado. O próprio Pedro tremeu diante da criada. Você é um deles. Eu não. Não conheço esse homem. Você é um deles, porque a forma de falar denuncia. Olha, eu nunca vi esse homem. Não convivi com esse homem. Não me confunda. 3 vezes Pedro negou. O galo canta, Pedro chora. Aí vê, negou diante de quem? De uma criada. Não era um soldado com a faca, a espada no pescoço de Pedro. Era uma criada. E Pedro cai fora dali. Agora imagina Pedro contando isso para os discípulos. Todo mundo com medo de ser preso. Agora está todo mundo dentro de uma casa, todo mundo trancado. O que é que Jesus faz? Passa pelas paredes, porque a Bíblia é bem clara. Ele não abriu a porta. E aí ele entra. Quando eles se deparam, para eles é um fantasma. Jesus traz a saudação: paz seja convosco. Se acalme. Se acalme. Paz que Jesus traz, como Jesus mesmo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Lá em João 14, 27. Não vos dou, eu não dou a vocês como o mundo a dá. Não, eu não estou dando uma paz conforme os pensadores, os filósofos, os homens de poder. Não. Deixo-vos a paz, diz Jesus, a minha. Não estou dando de outros. É Ele quem tem paz para dar. A minha paz vos dou. Não dou como o mundo a dá. Não. Jesus fez questão de diferenciar. Paz que não significa, como foi bem cantado aqui logo no começo, não significa ausência de problemas, não significa ausência de lutas, de dificuldades. Ninguém como o povo de Israel para testemunhar isso em todo o Antigo Testamento. Eles enfrentaram tantos problemas, tantas dificuldades, mas eles podiam falar do Shalom de Deus. O Shalom, quando você ouviu o judeu dizendo Shalom, é paz. Paz em meio às lutas, às dificuldades, aos problemas, às guerras, às pressões, às perseguições, aos campos de concentração. Shalom é paz de Deus que enche o coração, que fez enfrentarem alemães furiosos. Shalom é o Shalom de Deus, é a paz, como diz Paulo, que excede todo entendimento. É paz que leva o próprio doador da paz à cruz e não desistir da cruz por amor a pecadores como eu e você. Paz não é ausência de problemas e lutas. Paz é ter a serenidade
dada por Deus para enfrentar sim os problemas e as lutas. Paz, em meio às lutas e dificuldades, descansar no Senhor. Paz é poder dizer como Jesus: se for possível, Pai, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. E Jesus sabia qual era a vontade do Pai. Isso é paz. Paz que excede todo entendimento. Ele é a nossa paz, diz Paulo. A minha oração é que você saia daqui e nesse Natal você festeje não Papai Noel. Hoje eu falei pela manhã que perguntei, conversando com pessoas, eu perguntei, eu disse: eu vou fazer uma pergunta bem difícil, mas eu vou dar uma dica. A pergunta difícil é: qual é o título de uma pessoa, da pessoa mais importante deste Natal, que começa com a letra P? Papai Noel. Ele errou. Se fosse para ganhar o prêmio da Mega Sena, tinha perdido. Mas é porque Papai Noel está enchendo a cabeça de tanta gente aí. O título da pessoa mais importante do Natal foi cantado, está na camisa de vocês, está na Bíblia. O título é Príncipe da Paz. Esse é o título. E o Príncipe da Paz é Jesus. Ele precisa ser adorado no nosso Natal. Ele precisa ser lembrado quando você sentar à mesa com os seus amigos, familiares. Louvado seja o Senhor. Há cristãos que estão sendo chamados por empresas. Alguém que chega e faz: você não é crente? Você não crê em Jesus? É você quem vai dar a palavra na nossa confraternização. E eu fico tão feliz como pastor. Porque pastor não é da empresa, pastor não vive lá dentro, não é você. É no seu ambiente de trabalho, você que é visto como um seguidor de Jesus, como um discípulo do Senhor Jesus Cristo. É você que precisa abrir os lábios e dizer: Natal é Jesus. Se não tiver Jesus, pode ser qualquer outra coisa, menos Natal. Natal, nós celebramos Jesus, o príncipe da paz. Porque a paz que não se limita, não se restringe a problemas e lutas, nem se submete a isso, muito pelo contrário, ela vence. A paz do príncipe da paz resulta em salvação, em bênção e felicidade de Deus para as nossas vidas. Nem sempre os problemas vão passar. O apóstolo Paulo, que pregou e disse: ele, Jesus, é a nossa paz, diz a história, diz a tradição, que ele morreu decapitado. Alguém poderia olhar e dizer: e aí, Paulo, você está indo para ser decapitado, e aí, cadê o príncipe da paz? E Paulo poderia dizer: ele é a nossa paz. Um dia você vai ver esse príncipe da paz. Agora, aí é que está o problema. Você poderá estar vendo e olhando para Jesus como o príncipe da paz, condenado, perdido e destinado ao inferno, se você não reconhecer como o Senhor e Salvador da sua vida. E você poderá estar vendo como Paulo, que poderia, como diz a tradição, poderia caminhar para ser decapitado e ele não teria nenhum problema. Como ele mesmo disse: porque nos foi concedida a graça de padecerdes, de sofrerdes por Cristo, e não apenas de crerdes nele. Quando disseram a Paulo: não vá para Jerusalém, olha, estão atrás de você, querem pegar você. Paulo então é que agora confortava, fortalecia os discípulos, dizendo: olha, eu não vou me desviar do que Deus tem para mim. Se for a morte, se for pela minha morte que Jesus seja glorificado, assim seja, eu estou pronto para isso. E foi isso que ele falou no livro de Atos, no seu testemunho. Ele deixou muito claro isso para os presbíteros em Éfeso, e você vê esse testemunho no livro de Atos. Paulo diz: não, que é isso que vocês estão fazendo? Porque ele diz: vocês estão querendo abalar a minha fé, a minha força. Não, eu estou pronto. Se tiver que morrer por Cristo, eu estou pronto. Ele é o meu príncipe, ele é o meu Senhor, ele é
a minha paz. E se for preciso morrer por Ele, eu estou pronto. Eu quero terminar convidando você a seguir a Jesus, a seguir a palavra de Jesus, a ser um discípulo de Jesus, a entregar a sua vida ao Senhor Jesus, a viver a igreja de Jesus. Quando você olhar e encontrar pecadores na igreja, lembre-se, Jesus amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Eu via tempos atrás, quando alguém passando na rua em uma determinada igreja, o pastor estava na rua e convidando: vamos entrar para o culto, vamos entrar. E alguém então parou com ele e disse: pastor, o senhor está aqui há quanto tempo? E o pastor disse: há tanto tempo. Ele disse: pastor, eu moro aqui há décadas, eu conheço o povinho dessa igreja, eu conheço a turma dessa igreja. Talvez o senhor não saiba, mas essa é uma igreja cheia de hipócritas. E o pastor olhou para ele e disse: pode entrar, que cabe mais um, se você quiser pode entrar. Sempre há lugar para um hipócrita que Jesus quer transformar, um adúltero que Deus quer transformar, um mentiroso que Deus quer transformar, um ladrão que Deus quer transformar, um político sem vergonha que Deus quer transformar. E poderíamos citar tantos e tantos e tantos pecados, pessoas que Deus quer transformar, a quem Deus quer estabelecer um governo de paz. Siga Jesus, siga a palavra dele, venha caminhar, seja aqui ou em qualquer outra igreja, que você veja seriedade com a palavra de Deus, que você veja amor e respeito, que você veja gente que está buscando seguir a Jesus. Você vai ter gente assim em todas as igrejas, todas. Eu quero terminar com uma história que achei muito bela e li num livro que recebi de presente há muitos anos, um livro chamado Pequenos Milagres, da editora Sextante. Coisas extraordinárias que acontecem no nosso cotidiano, mas que nem sempre nós damos o devido valor. Príncipe da Paz não é o título da história. Eu quero lembrar o que você ouviu hoje sobre paz. Falava de uma jovem chamada Linda Valentini. Era uma modelo famosa. Foi naturalmente trocado seu nome para não ser identificada e chamada então de Linda Valentini. No entanto, apesar do dinheiro, da fama e do glamour, ela sentia um vazio que a corroía por dentro. Havia uma sensação de desconforto da qual ela não conseguia se livrar, uma inquietação do espírito que a enchia de pavor e ansiedade. À noite, era atormentada pela insônia. Começou então a consultar os amigos sobre as vantagens de tomar medicamentos. Alguns apressaram-se em concordar, outros propuseram terapias alternativas. Linda teve alguma melhora e naquele momento realizou grandes conquistas profissionais, assinando contratos com quem vinha sonhando havia anos. No entanto, apesar da súbita realização das suas maiores ambições, sua angústia voltou a dominá-la. Sua alma continuava atormentada. Um dia de manhã, ela seguia pelo trajeto costumeiro até o trabalho, pela avenida principal, quando o trânsito parou. O encanamento de água havia quebrado e o trânsito estava sendo desviado por uma ruazinha obscura, pela qual ela nunca havia passado antes. Enquanto seguia lentamente pela rua desconhecida, ela percebeu uma pequena igreja, com um cartaz simples escrito à mão que dizia: sem Deus não há paz. Conheça Deus, conheça a paz. Todos são bem-vindos. Que esquisito, pensou ela. Na manhã seguinte, Linda seguia mais uma vez pela avenida principal, a caminho do trabalho, quando pelo segundo dia consecutivo o trânsito parou. Havia um incêndio numa das lojas ao longo do boulevard e carros do corpo de bombeiros vinham de todas as direções para o local. Policiais interditaram a área e desviaram o trânsito para a mesma ruazinha do dia anterior. E então Linda gemeu: ai não, de novo não.
Mais uma vez ela teve que pegar aquela ruazinha e passou então pela pequena igreja. Dessa vez o cartaz pareceu atraente, não mais esquisito. Por um instante ela acreditou que ele a estava convocando a entrar. Que imaginação a minha, disse Linda, rindo e se censurando por sua queda para o melodrama. Mesmo assim, de dentro do carro, ela então olhou para a igreja, procurando ter um vislumbre do seu interior. O seu olhar parecia ansiar por alguma coisa. No dia seguinte, ela pensou em mudar de trajeto, mas disse a si mesma que estava sendo boba. Afinal de contas, qual era a probabilidade de outra calamidade acontecer na mesma rua 3 dias seguidos? Esse vai ser o teste, disse ela a si mesma, rindo. Se houver algum desastre e o trânsito for desviado para aquela mesma rua, terei certeza de que é um sinal. Quando ela entrou na avenida, ficou perplexa. O trânsito estava parado ao longo de muitos quarteirões. Um grande acidente, explicou o policial em tom de desculpas, desviando o trânsito novamente pela 3ª vez seguida para a mesma ruazinha. Chega! Exclamou Linda. Procurou um lugar naquela rua, estacionou o carro e entrou na igreja, onde havia apenas uma pessoa. Ele ergueu os olhos para ela com um sorriso e perguntou: o que fez você demorar tanto? Ele havia visto o carro de Linda passar por ali nos 3 dias e havia percebido o seu olhar ansioso. Os dois conversaram muito e ela passou a fazer parte daquela igreja. Isso foi há 18 anos e ela continua ali desde aquela época, tendo encontrado a paz e a serenidade que lhe escapavam em outros lugares, exatamente como o cartaz prometia. O que ela realmente precisava na vida era de Deus. E afinal de contas, não foi Deus quem a mandou até ali? Sem Deus, dizia o cartaz, não há paz. Conheça Deus, conheça a paz. Todos são bem-vindos. Você é bem-vindo na igreja de Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, não tente caminhar sozinho. Jesus foi quem disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus chama você a seguir, a ser um discípulo dele, um seguidor dele, amá-lo. Ele, diz Paulo, é a nossa paz. O príncipe da paz é a nossa paz. Quem sabe seja esse o desejo do seu coração nessa noite. Você pode até procurar alguns dos membros, você pode procurar alguns dos pastores, líderes, quem você quiser. E você pode externar isso e dizer: eu quero caminhar, eu quero seguir a Jesus, eu quero fazer parte da igreja de Jesus. Quem sabe eu quero voltar, retomar o meu caminho, entender que Deus está chamando a cada um de nós para sermos discípulos vivos do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos terminar, nós vamos orar ao Senhor, vamos impetrar a bênção. Logo após o coro vai estar cantando e adorando a Deus. Eu quero já convidar o coro a se posicionar. Enquanto o coro se posiciona, nós queremos lembrar você que no próximo domingo nós vamos estar aqui para adorarmos ao Príncipe da Paz. Pela manhã, normal, às 9 horas, 9h30, nós vamos ter uma abertura muito rápida. 9h30, vamos estar nos dividindo em classes para estudar a Bíblia. Às 11 horas, como está dito aí, nós vamos ter uma assembleia importante, como sempre fazemos todo ano. Mas nós queremos convidar você a estar conosco, não só no próximo domingo, também à noite. Vamos estar aí adorando também ao Príncipe da Paz. Nós queremos convidar você a estar conosco no dia de Ano Novo. Nós vamos estar aqui na quinta-feira, dia 31 de dezembro. Nós vamos estar adorando a Deus das 20 às 22 horas. Você é nosso convidado, pode trazer pessoas. Vamos estar aqui adorando ao Senhor Jesus Cristo, agradecendo a Deus por todas essas bênçãos ao longo deste ano 2015
Quem sabe você vem para cá, traz seus familiares e daqui você vai celebrar com familiares, amigos, vai adorar a Deus como família, ter a oportunidade de estar no meio dos seus amigos e familiares. Nós queremos convidar todos para estarem aqui, se possível, estarem aqui das 20 às 22 horas. Vamos adorar o Senhor. Vamos colocar de pé. Nós vamos orar. Logo após a oração, queremos lembrar que os nossos adolescentes organizaram uma cantina. Então, se você estiver com fome, eu estou notando essa fome no olhar de muitos, então você dá uma passadinha lá. Como diz, quando a gente diz, é o único lanche aqui em Recife que não engorda. Pode comer tranquilo que não engorda, tá certo? O lanche não engorda, quem engorda somos nós, é quem come, tá certo? Então cuide aí, mas todos são bem-vindos. Queremos receber você no próximo domingo, no culto de Ano Novo. Que Deus possa estar abençoando a todos. Nós queremos saudar também a irmãos da Igreja Cristã Episcopal, da Paróquia Unidade. Eu vou pedir para quem estiver aqui, que esteja de lá, levantar uma de suas mãos. Eu vi alguns, certo? Pastor Miguel Cox está lá atrás com sua esposa. Deus abençoe a todos. Esses dois coros estiveram cantando ontem, adorando a Deus, celebrando ao Senhor ontem à noite. Deus está lá no Poço da Panela. Já estamos sendo intimados a virem à frente para cantar junto com a turma aqui, junto com o coro da igreja. E a cantina está bem fácil, certo? Você não vai precisar queimar nenhuma caloria, rapidinho está aí do lado. Os adolescentes foram estratégicos hoje, né? Geralmente era lá atrás, o grupo pode vir. Nós queremos pedir então que os irmãos aguardem. Nós vamos estar saindo pelo lateral, aguardando você lá à porta, mas queremos pedir que após a oração e bênção, você aguarde um pouquinho para ouvir este último louvor ao Príncipe da Paz, né? Nós vamos orar, depois vamos impetrar a bênção. Logo após, então, os irmãos estarão adorando a Deus com este último louvor. E queremos repetir, pedir que você espere um pouquinho, escuta o louvor. Quando terminar, então, aí nós vamos sair. Tá certo? Vamos orar, vamos tomar nossa fronte. Pai, mais uma vez nós adoramos o Teu nome, te bendizemos. Por Jesus, o Príncipe da Paz. Ele que é a nossa paz. Ó Deus, nós te bendizemos pelo trabalho destes dois coros, pela liderança deles, pelo trabalho empenhado de cada um. Nós te agradecemos, ó Deus, por cada ministério da tua igreja também, que aqui esteve trabalhando, dedicando o seu melhor. Te louvamos pelo som, te louvamos pelo ministério de teatro, pelo Artos, pelo Dançarte, te louvamos pelo grupo de louvor, por cada participação, cada corista. Nós te adoramos, ó Deus, pelo propósito de proclamarmos Jesus, o Príncipe da Paz, a nossa paz. E é nesta paz que nós clamamos, que tu nos despeças. Ele, Jesus, que é a nossa paz, seja Ele que encha o nosso coração, em meio às lutas, pressões, dificuldades, problemas próprios da nossa vida, que nós possamos olhar para a cruz e possamos receber do Príncipe da Paz as suas palavras: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Que assim seja nas nossas vidas, que assim seja neste ano que caminha para o seu término. Seja assim no próximo ano, conforme a tua vontade. Seja assim até aquele dia glorioso, quando estaremos frente a frente com o Príncipe da Paz, para todos sempre exaltarmos e glorificarmos o teu nome. Assim seja, Pai, no nome de Jesus e para a glória dele. Amém, Senhor.
E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso amado Pai, e a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje e agora, e para todos sempre. Amém. Podeis sentar.